Oferecimento Gorilla. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. No novo horário, agora às 21h45, horário de Brasília. E hoje temos a honra de receber aqui em nossos estúdios a ilustre advogada, doutora Rosana Chiavassa, especialista em Direito de Defesa do Consumidor, para falar sobre o tema Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Rosana, como vai? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. É muito bom estar aqui com você, doutor Riceto. E sobre o tema, o nosso radar jurídico captou na internet um vídeo que vamos passar agora para os internautas. Por gentileza, produção, o radar jurídico de hoje. De reclamar e de ser ouvido. Esse é um dos 4 pontos fundamentais do direito do consumidor. Mas aqui no Brasil, falhas no atendimento ainda irritam clientes 18 anos depois da criação do Código de Defesa do Consumidor. A sensação é de que existe uma distância enorme entre a lei e a prática. Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Momento de exigir avanços e celebrar as conquistas de uma luta que completa quase 50 anos. Em 1962, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou uma mensagem ao Congresso afirmando que os consumidores são afetados por toda decisão pública ou privada, mas raramente são escutados. O discurso de Kennedy foi o pontapé inicial de um movimento internacional pelos direitos do consumidor. Quem compra um produto ou serviço passou a ter direito à segurança, à informação, a ter opções e a reclamar e ser ouvido. Aqui no Brasil, a ideia só começou a ganhar corpo há 18 anos, com a criação do Código de Defesa do Consumidor. Associações de defesa, juizados especiais e defensorias públicas se espalharam pelo país. E o mais importante, o Código foi o início de uma mudança cultural do consumidor, que começou a exigir mais os direitos previstos em lei. Mas este é um processo longo. O Código de Defesa foi um grande avanço realmente, mas ainda não é suficiente para realmente tratar dos conflitos e evitar os problemas dessa relação. Os órgãos que tratam de defesa do consumidor ainda não dispõem de uma estrutura operacional suficiente para atender a grande demanda do público. Eu acho que o consumidor continua sendo lesado. O que muda é a maneira de se colocar os contratos. Cada vez eles estão mais aperfeiçoados no que se refere a enganar o consumidor. Mesmo correndo o risco de perder o cliente, muitas empresas ainda ignoram a legislação. Nós precisamos ainda de muita mudança na prática, na cultura das empresas do nosso país. É óbvio, estou cometendo o pecado da generalização, estou me referindo a todas, mas quando eu disser isso, estou dizendo aquelas que são más empresas, que estão trabalhando de forma equivocada, errada. A relação empresa-consumidor é bem diferente nos Estados Unidos. Lá, tudo é baseado na confiança e o cliente sempre tem razão. Um produto, mesmo usado, pode ser trocado sem nota fiscal. E se estiver com defeito, o consumidor deve ser reembolsado. No Brasil, a legislação de defesa ao consumidor é considerada boa pelos especialistas, mas os clientes ainda sofrem com dificuldades para cancelar serviços, para trocar produtos em lojas e com atendimento, que muitas vezes é ineficiente. Apesar dos problemas, o assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor comemora os avanços dos últimos anos e faz um alerta. O que não pode é o consumidor deixar de exercer esse direito, porque essa é a forma que faz com que a empresa responda afirmativa e positivamente a essa demanda do consumidor. Para falar sobre doutora Rosana Chiavassa, e aqui no Brasil? Depois de quase 19 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, a doutora pode dizer que o consumidor brasileiro está bem informado, está consciente dos seus direitos, as empresas estão conscientes dos seus deveres junto ao consumidor? Na verdade, a pergunta é muito ampla e eu diria assim, vamos dividir em fabricantes e revendedores e serviços. No que tange a fabricantes e revendedores, eu diria que o consumidor está muito bem atendido,
todas as empresas, pelo menos as sérias, têm o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. Todas as empresas fazem questão de atender o consumidor, de trocar o produto, de enviar outro, enfim. E, inclusive, de impedir que essas questões acabem indo para o judiciário. Então, eu diria que no setor produtos, fabricantes e revendedores, eu diria que o consumidor está com 80% bem atendido. Se o consumidor tem muito acesso a informações, aí eu diria para você que depende muito do consumidor, né? Nós temos hoje consumidores que fazem questão de não prestar atenção em nada e só quando realmente o calo doer, ele vai falar, nossa, existe um Código de Defesa do Consumidor, né? Então, assim, o brasileiro ele não tem uma cultura de ser informado com antecedência, ele só vai buscar informações na hora que realmente o conflito aparece. Onde que pega o Código de Defesa do Consumidor, mesmo depois de 19 anos? Nos serviços. E de serviços a gente começa com encanador, com mecânico, com eletricista, com advogado, com médico, com engenheiro. Ou seja, olha a gama de serviços. A gente até brinca, doutor Receto, que o ser humano, se ele toma café da manhã na padaria, ele tem mais de 15 relações de consumo no dia. Né? É o café na padaria, é o almoço fora de casa, é a farmácia, é o supermercado. Fez uma compra, é uma relação de consumo. E, na grande maioria, serviços, e aí nós teremos sérios problemas. Doutora Rosana Chiavassa, quais são os direitos mais comuns de serem violados do consumidor? Por empresas ou por empresas produtoras de bens ou por empresas prestadoras de serviços? Eu diria que é a propaganda enganosa, né? Eu acho que o consumidor brasileiro, ele acredita em qualquer coisa. Se fizermos uma propaganda vendendo, loteando o Ibirapuera, muita gente vai comprar. Né? O brasileiro, ele é crédulo, ele acha que todo mundo é imbuído de boa fé. Então, eu diria que o grande problema da relação de consumo no Brasil é a propaganda enganosa. Até porque não há punição. Né? Vende-se qualquer coisa, a qualquer preço, a qualquer hora. Você põe para vender, que o brasileiro sai comprando. E depois ele vai fazer perguntas. Doutora Rosana, existe relação de consumo, além de, como já exemplificou, com encanadores, eletricistas, com empresas, lojas que vendem bens de consumo, eletrodomésticos, existe também relação de consumo com empresas públicas, por exemplo, ou mesmo aquelas que são objeto de concessão pública, como os ônibus, né, que servem a população. Existe relação de consumo com hospitais públicos. Quem está sujeito à relação de consumo e quem está excluído? A pergunta é excelente, né? Na verdade, todo mundo, inclusive os órgãos públicos, são prestadores de serviço e fornecedores de produtos, enfim. Você só vai excluir da relação de consumo a locação, que realmente não tem por que estar em relação de consumo. No mais, tudo é relação de consumo. E daí a grande importância, porque o Código de Defesa do Consumidor trouxe no Brasil duas questões de suma importância e que realmente são as que ajudam o consumidor. É a tal da hipossuficiência técnica, que favorece a defesa do consumidor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o consumidor ele é visto pelo juiz como um ser mais frágil tecnicamente, ele não tem as informações do produto, ele não tem as informações técnicas daquele serviço, então ele é visto com uma fragilidade, isso ajuda na defesa dele, porque até há muito pouco tempo atrás no Brasil, o que vigorava era quem alega a prova. Hoje não, na relação de consumo, eu consumidor alego e você, que é fabricante, que é prestador de serviço, é que vai ter que provar que eu estou falando alguma besteira. Isso é muito importante para o consumidor. E também a inversão do ônus da prova. Isso quer dizer o seguinte, cabe a outra parte fazer de tudo para provar que eu, hipossuficiente, não tenho razão. Isso é muito importante na hora do juiz decidir. Doutora Rosana, logo no começo da vigência do Código de Defesa do Consumidor, os bancos ficaram excluídos dessa relação por algumas decisões do Poder Judiciário. Essas decisões ainda estão vigentes? Os bancos ainda não fazem parte da relação de consumo? Os bancos, eles não querem fazer parte das relações de consumo. Eles continuam achando que eles não devem ser fiéis. Mas as nossas cortes já decidiram, a questão é pacífica, relação de banco é sim de consumo, salvo em alguns tipos de contratos que realmente aí foge do Código de Defesa do Consumidor. Mas quando você, consumidor, vai ao banco pagar uma conta, quando você vai ao banco
retirar um talão, quando você vai ao banco fazer um depósito, quando você abre uma conta, tudo isso é relação de consumo. E a partir do momento que o banco não te der informações claras, precisas, exatas, você tem todo o direito de processá-lo. Doutora Rosana, e o consumidor violado naqueles seus direitos básicos, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a quem ele deve procurar? Aonde ele deve se dirigir quando se sente violado nos seus direitos de consumidor? As perguntas estão sendo ótimas, né? Objetivas, é isso que importa. Vai depender do direito violado. Se for um direito à saúde, por exemplo, e você, consumidor, precisa fazer uma cirurgia imediatamente, não perca tempo indo ao PROCON, indo ao IDEC, indo à delegacia de consumidor, que existem em algumas cidades no Brasil. Vá direto para o judiciário, porque como existe uma emergência, quem vai poder realmente te acolher, te atender, é o judiciário. Se for uma coisa menor, por exemplo, você ficou com raiva do encanador que depois que ele fez a obra na sua casa, ele não limpou, não tirou o cimento, enfim. Aí você vai ao PROCON, você faz uma reclamação, o PROCON vai chamá-lo, e eu diria assim, o PROCON resolve muita coisa, mas coisa pequena, né? E aí vale a pena sim ir para o PROCON, nas cidades em que o PROCON está funcionando. Se não, vá direto para o juizado especial, também, porque não há outro caminho. Agora, a gente sempre pede ao consumidor, né? Os juizados especiais no Brasil trouxeram um grande avanço, que é cuidar dos pequenos direitos. Mas a ausência do advogado prejudica muito o direito de muito cidadão, porque o cidadão não sabe qual é o seu direito, ele vai querer processar uma empresa, essa empresa necessariamente vai comparecer na justiça com advogado, e você, sem advogado, vai ser prejudicado. Então, mesmo que seja um direito pequeno, não deixe de se socorrer a quem conhece, a quem entende das leis. Doutora Rosana tocou num ponto interessante. Como que um cidadão consumidor hipossuficiente poderia contratar um advogado? O advogado não é particular, não precisa pagar honorários. Há possibilidade do consumidor hipossuficiente contratar um advogado, doutora Rosana? Assim, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil presta esse serviço e a Defensoria Pública, quando existe na cidade, também. Basta você, se você ganhar até 3 salários mínimos, basta você comparecer nas OABs de sua cidade ou nas defensorias de sua cidade e você será atendido e terá a defesa técnica, que é muito importante. Doutora Rosana Chiavassa, há muito tempo atrás, a maioria da população era atendida exclusivamente pelos hospitais públicos, pelo serviço do SUS, né? Coberto pelo SUS. Todo cidadão é obrigado a pagar INSS, seja quando ele trabalha na condição de empregado, nessa relação de emprego, é descontado dele um determinado percentual do seu salário, justamente parte dele dirigido à manutenção desse atendimento do SUS. O empregador também tem que recolher uma parte dos seus prolabores, um percentual que também é destinado a esse pagamento. Acontece que esse serviço de atendimento público na área da saúde decaiu muito no país inteiro. A gente sabe que a população reclama e reclamava sempre para a imprensa, mas nunca reclamou para os órgãos competentes e também na hora de votar também nunca se ateve em votar em quem estava comprometido verdadeiramente com esse tipo de serviço. E vieram os convênios médicos. E esses convênios médicos também acabaram se proliferando. E hoje a gente escuta muito consumidor reclamando do serviço de assistência médica por esses planos de saúde particulares. Os planos de saúde também estão sujeitos, como disse a doutora, ao Código de Defesa do Consumidor. E nesse aspecto, quais são as violações que mais ocorrem desses planos de saúde em relação aos consumidores, doutora Rosana? Barrabás, agora dá vontade de começar a falar e não parar mais, né? De uma forma muito rápida, nós temos hoje no Brasil 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, em várias categorias, contratos individuais ou familiares, contratos em decorrência do emprego que você tem, o seu empregador te oferece esse benefício, e contratos com as suas categorias, né? Que nem os advogados fazem com a CAASP, os promotores, enfim, cada profissão, o CREA, tem um vínculo para oferecer um plano de saúde. Então, assim, é um mercado extremamente complicado,
Primeiro, porque a medicina avança de uma forma tal que não há quem a consiga acompanhar, né? A inflação nos Estados Unidos da medicina beira 90% por ano. Aí você traz essa medicina para o Brasil, ela já vem a 180% de inflação. E aí você não pode aumentar o plano de saúde, e, enfim. O cenário hoje é muito ruim, Riceto. Estamos observando que a Agência Nacional de Saúde não vai conseguir dar conta disso tudo, muita empresa vai quebrar. E aí você tem o caos, né? Hoje, né, em 2010, quais são os maiores problemas nessa área? Eu diria, descredenciamento de hospitais. A pessoa tem certeza que ela vai ter direito àquele hospital que fica perto da casa dela, ou aquele hospital que o médico dela trabalha, ou aquele hospital que ela gosta. Enfim, ela escolhe o seu plano de saúde em função dos hospitais. Eu diria que 99,9% dos contratantes vão primeiro olhar sempre a rede credenciada. E o que acaba acontecendo? Hoje, como a medicina está ficando insustentável, as operadoras estão comprando os seus próprios hospitais para baixarem o custo e descredenciando aqueles que não são próprios. E aí o consumidor, como é que ele fica? Ele fica a ver navios? Eu diria que se ele estiver fazendo um tratamento naquele hospital que foi descredenciado, a justiça vai dar a ele o direito de continuar a fazer aquele tratamento naquele hospital mesmo que descredenciado. Se não estiver fazendo o tratamento, salvo se a operadora não te oferecer um hospital parecido tecnicamente, você, consumidor, infelizmente, não tem a garantia dessa rede credenciada. Então, é sempre bom, antes, saber se a empresa que você está contratando, se a sua empresa tem uma história de descredenciar. Quem vai te dar essa informação? O site dos tribunais de justiça, o próprio hospital. Você vai lá conversar no setor contábil, na tesouraria, olha, aquele plano de saúde, ele costuma credenciar, descredenciar, credenciar, descredenciar? Não, ele é sério? Que legal, tal. Então, assim, busque informações, você, consumidor, porque é uma área delicada, é uma área com problemas diários, então você tem que estar atento. Outro grande problema são as rescisões. As operadoras podem rescindir a qualquer hora, a qualquer momento? Mais ou menos. Os contratos individuais não podem ser rescindidos, salvo se por falta de pagamento ou fraude. Isso é bárbaro. Então, a gente recomenda, você que tem um contrato antigo, individual, familiar, não abra mão, é uma joia que você tem na mão. É uma raridade. Contrato que pode ser rescindido é o contrato das empresas, onde você, empregado, tem o seu plano de saúde, e os contratos por categoria. Então, é assim, é hora dos empresários acordarem, porque não adianta você fazer um contrato um pouquinho mais barato, porque daqui a um ano vai ser descredenciado, né? Então, assim, eu acho que é um momento, Riceto, dos empresários brasileiros acordarem, ficarem alertas para as armadilhas que estão vindo aí nos planos empresariais. Doutor Rosana, uma coisa que muito preocupa os consumidores são as doenças pré-existentes. Existem situações onde o consumidor tem uma determinada doença e ele quer mudar, por exemplo, de plano de saúde. E ele acha que não pode mudar porque o outro plano de assistência médica não vai cobrir aquela doença que já era pré-existente antes dele entrar no plano de saúde. Isso procede? Como que deve agir o consumidor? Pois é, doença pré-existente é aquela que você, consumidor, sabe que você tem. Então, ou sabe que você tem sintomas. Então, por exemplo, você tem uma dor de cabeça 90 dias, que só passa tomando remédio, você vai fazer seu plano de saúde, vão perguntar lá, você tem problema neurológico? Você vai falar, não, não tenho. E não tem porque você não sabe o que você tem. Mas vai ter um campo lá que vai falar observação, aí você vai colocar, tenho dor de cabeça constante, né? O plano que você está entrando, ele é obrigado a aceitar a sua doença neurológica ou a sua dor de cabeça? Não, ele não é obrigado a aceitar. Ele tem o direito de impor 24 meses de carência para te atender nas suas doenças pré-existentes. Mas que coisa chata, que absurdo. Não, não é absurdo. Coloque-se você como alguém que vai comprar um carro. Você compraria um carro com motor pifando? Não, você não compraria. Então, o consumidor, ele tem direitos, mas ele tem deveres também. Ele tem o dever da lealdade, da boa-fé. Então, se ele tem doença pré-existente, ele quer mudar de operadora, ele vai enfrentar, sim, carência para aquela doença pré-existente. Mas eu não sabia, não tenho sintoma nenhum, e um mês depois eu tive um infarto e foram descobrir que a minha coronária está toda entupida. Você não sabia, eles vão ser obrigados a te atender
porque você desconhecia que você tinha esse mal. Até por isso que as operadoras podem exigir um exame médico prévio, para poderem até impor essas carências. Se não fizeram, azar deles. Então, não se esqueça, não mude de plano de saúde assim. Ah, vou mudar porque vou mudar. E não acreditem em vendedor ou corretor. Nenhuma operadora compra doença. Não há abatimento de carência para quem tem doença. Mas existe um senão. Você tem lá um problema de hepatite C e, de repente, você teve alguma coisa fulminante, é uma emergência. É uma emergência, sua vida corre risco. Neste caso, eles vão ser obrigados a te atender, mesmo que tenha uma pré-existência. Então, só isso, cuidado. Na hora de preencher, de mudar de operadora, conversa com seu médico, vê se vale a pena, porque você vai sim ter problemas. E a gente costuma brincar, né, doutora Riceto, que qualquer pessoa hoje com mais de 40 anos tem uma doença pré-existente. Pressão alta é pré-existente, colesterol é pré-existente. Então, se você for vendo, todo mundo tem uma doençazinha, por menor que seja, pré-existente. Então, cuidado. Pelo que a doutora Rosana está falando, eu acho até conveniente o consumidor, antes de mudar de plano de saúde, consultar até um advogado. Mas a questão é a seguinte: a carência que a doutora Rosana acabou de mencionar, quando não se trata de doenças pré-existentes, quando alguém está ingressando num plano de saúde, sem ter um outro anterior, quais são as carências que o cidadão que o consumidor está sujeito a esse plano de saúde? E eu pergunto se no dia seguinte ou 2 dias depois que ele assinar o contrato com o plano de assistência médica, ele sofrer um acidente, do qual ele não programou, por óbvio, ele estaria coberto pelo plano de assistência? Ele poderia ser internado nos hospitais conveniados do plano de assistência ou não, doutora Rosana? É uma discussão gostosa, né? Na verdade, assim, é óbvio que depois de 24 horas, se você for atropelado, se você cair de uma escada, você vai sim ser atendido às custas da operadora, independente de ter doença pré-existente ou não, enfim, vai ser atendido, porque todas as operadoras cobrem emergências por acidente depois de 24 horas da adesão. Mas, se você, consumidor, tiver um infarto 36 horas depois, é capaz da operadora querer criar encrenca, falando, mas se você teve um infarto, você deve ter uma coronária entupida. E aí vai entrar naquela discussão se você tinha conhecimento ou não tinha conhecimento, mas uma discussão que vai acontecer depois deles terem que te dar o atendimento, porque pela lei eles são obrigados a te atender. Se depois eles descobrirem que você mentiu, aí eles têm direito de vir cobrar de você o gasto que eles tiveram com aquele tratamento, né? Carências. Parto, óbvio, são 320 dias. Internações eletivas, que são aquelas que o médico marca com antecedência. Olha, você vai precisar fazer uma cirurgia de pâncreas, então vamos... Então, assim, eletivo, quando você vai marcar a data, 6 meses, consultas normalmente 24 horas depois. A dificuldade é a carteirinha, né, que você não vai estar com a carteirinha na mão. Então, você vai comparecer à rede credenciada, de posse do seu termo de adesão, mostrar que você entrou e pronto, e você vai ser atendido, sim. Doutora Rosana, e nessa questão da compra de carências? A doutora disse que não existe plano de assistência que compra doenças pré-existentes de outros planos, né? E aceitam você com plano de assistência, aceitam você dentro do plano de assistência médica já com uma doença pré-existente sem dar carência nenhuma. Agora, quando não existe essa questão de doença pré-existente, planos de saúde, em geral, compram ou não carências de outros planos, uns dos outros? Então, na verdade, existe uma propaganda, a lei até permite que você diminua a carência. Isso é muito comum também nesses contratos empresariais que eu falei, mas não é o que a lei determina. A lei determina que a operadora pode impor carência. Se ela pode impor esta carência, ela também pode tirar esta carência a hora que ela quiser. Isto é uma prática, não é legal. Mas eu acho que o importante disso é falar da portabilidade. Foi feito uma grande auê, uma festa, a ANS falando, portabilidade, agora o consumidor pode mudar de operadora sem carência. Isso existe
Pois é, foi um grande engodo que foi praticado, porque a portabilidade, ou seja, o consumidor que está na empresa A, insatisfeito, quer mudar para a empresa B, porque acha que vai ser melhor atendido, ele só pode usar este direito da portabilidade se forem empresas do mesmo padrão. Então, ele vai sair do plano dele, que oferece o Hospital Chiririca, e só vai poder fazer portabilidade para o plano B, que oferece o ABD. Se o Chiririca não é bom, o ABD também não é bom. Então, na verdade, essa portabilidade nunca veio para ajudar o consumidor, porque não melhora o nível, o padrão da empresa que ele quer mudar. Isso sem falar em preço, que é maior, enfim. Doutora Rosana, em relação a situações de planos de saúde, por exemplo, em que quebram, eles não são, às vezes, bem administrados ou por outros fatores, e deixam de prestar o serviço. Como que ficam aqueles consumidores atrelados àquele plano? E aí eles têm que se sujeitar a carências de outros planos? Quem garante a prestação de serviço? O governo garante de alguma forma? Pois é, a lei diz que a Agência Nacional de Saúde tem que colocar no mercado esta carteira de clientes à venda. A grande questão é que as empresas que estão quebrando, e a gente tem notícia de empresa quebrando constantemente, são empresas com carteiras ruins no sentido de arrecada pouco ou é uma carteira muito envelhecida e não acha quem compre. E se não acha quem compra, esses consumidores não vão ter para onde ir. O governo não vai suprir essa ausência e o consumidor, de fato, vai ficar à mercê do SUS. Infelizmente, é algo que a gente tem conclamado o Ministério Público do Estado de São Paulo a tomar uma frente e exigir do governo uma postura um pouco mais drástica para não deixar o consumidor totalmente refém. Doutora Rosana, infelizmente o papo está muito agradável, mas estamos chegando ao final do programa. Tem muitos internautas que enviaram perguntas aqui e que eu não tive condições, não tive tempo ainda de poder passar para a doutora essas perguntas. Gostaria que a doutora fizesse aqui as suas considerações finais e que aproveitasse para deixar, ao final, se puder, o seu telefone ou o seu e-mail, para que esses internautas que enviaram suas perguntas e não puderam ser feitas no ar, se a doutora puder fazer a gentileza de respondê-los depois individualmente em cada um dos seus e-mails. Doutora, por gentileza, suas considerações finais. Eu quero agradecer, eu acho que esse papel da imprensa de esclarecimento à população é bárbaro, é fantástico. Parabenizo você, doutor Riceto, pela iniciativa. Continue com esses programas esclarecedores, o povo precisa de informação. E aquele que quiser tirar uma dúvida, trocar, enfim, o meu telefone é 55716832 e o meu e-mail é chiavass@uol.com.br. E parabéns pela iniciativa. Doutora Rosana Chiavassa, advogada, especialista em direito de defesa do consumidor. O programa Jurídico News gostaria de agradecer a gentileza de ter comparecido aqui aos estúdios da Just TV e agradecer os internautas pela audiência e informar que na próxima quarta-feira o programa Jurídico News estará neste horário novo, às 21h45, horário de Brasília. Boa noite a todos.